Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente espera sentir, mas que na verdade precisa decidir: perdoar. Porque o perdão não começa no coração leve, ele começa na escolha. E talvez hoje esse episódio seja exatamente isso, um convite para decidir, antes mesmo de sentir. Porque o perdão não é um arrepio na alma. Não é aquele dia iluminado em que você acorda leve e decide esquecer tudo. Perdão é decisão, é escolha, é obediência. Eu não perdoo porque eu sinto vontade. Eu perdoo porque é o que Deus espera de mim. Em Colossenses 3,13 ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E isso não é sugestão, é mandamento. E nos últimos dias, Deus tem falado insistentemente comigo sobre isso. Meus devocionais têm sempre convergido para o mesmo ponto: não se irar, não reagir ao caos, não permitir que os rótulos definam quem eu sou e perdoar. E Salmos 37 tem ecoado como um alerta e um abraço ao mesmo tempo dentro de mim. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Porque a ira não prende o outro, ela prende você. Ela adoece o seu coração, ela contamina a sua identidade. E Deus não nos chamou para reagir ao caos, Ele nos chamou para governar sobre ele. Mas não governar o outro, governar a si mesmo. Não é sobre controlar circunstâncias, é sobre não permitir que a ofensa controle você. E a Bíblia nos mostra isso de forma muito prática. Quando penso em Lia, vejo uma mulher rejeitada, não escolhida, não amada. Ela tinha todos os motivos para se tornar amarga, mas escolheu louvar ao Senhor. Quando eu penso em Davi, eu vejo o menor da casa, ignorado, desacreditado. Ele tinha todos os motivos para se revoltar, mas escolheu confiar. Se Lia tivesse abraçado a dor, talvez teria perdido na amargura. Se Davi tivesse abraçado o ressentimento, talvez teria perdido a promessa. Porque a ira rouba o futuro, mas o perdão preserva o coração. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Porque o perdão não tem limite, ele tem cruz. E existe algo que eu tenho carregado comigo nos últimos anos. Com a mesma régua que eu meço, eu serei medida. Com a mesma velocidade que eu libero perdão, eu recebo perdão. Por isso, nas minhas orações eu sempre peço: Senhor, me ensina a perdoar antes de julgar. Porque a verdade é essa: eu erro todos os dias e Deus ainda assim me perdoa. E eu já fui aquela pessoa que precisava desesperadamente de misericórdia e recebi. Então eu não posso viver cobrando aquilo que um dia eu implorei para receber. Mas deixa eu alinhar uma coisa importante. Perdoar não é conviver com quem te feriu, não é permitir nenhum tipo de abuso, nem fingir que não doeu. Perdoar é entregar a dívida, é tirar das suas mãos e colocar nas mãos de Deus. Porque a palavra diz lá em Romanos 12:19: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O cristão não faz justiça com as próprias mãos. Eu gosto muito do versículo que diz que o justo não se justifica. Então é isso, nós confiamos em Cristo e é Ele quem nos justifica. Mas tudo isso aponta para algo muito maior. No fim, não seremos medidos pelo quanto conhecemos a palavra, mas pelo quanto vivemos genuinamente o Evangelho. Em Mateus 25, Jesus não pergunta quem sabia mais, ele pergunta quem amou. Quando ele diz: tudo que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeram. Porque o critério é amor. E quanto mais eu me recuso a me irar, quanto mais eu escolho perdoar, mais eu me aproximo disso. O perdão é o solo onde o amor cresce. Quem vive preso à ira não consegue amar com leveza. Quem carrega ofensa não consegue servir com liberdade. Porque perdoar é abrir espaço para amar como Cristo. E talvez a pergunta mais honesta hoje seja: você quer estar certo ou quer se parecer com Cristo? Porque amar como Ele amou exige decisão, exige renúncia, exige governo próprio. E no fim, não será sobre quem venceu mais discussões, será sobre quem venceu o próprio coração. Então eu te pergunto: quem você tem sido quando é ferido? Um reflexo do mundo ou uma extensão do amor de Cristo? Porque a promessa não é para quem reage, é para quem confia. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, revistam-se do amor.
Porque o amor não cresce onde a ira governa, ele floresce onde o perdão foi plantado. E quem escolhe amar, vive livre. E se esse episódio te confrontou hoje, talvez seja porque existe algo aí dentro de você que ainda precisa ser liberado. E eu espero, de verdade, que essa palavra tenha te levado a um lugar de decisão. Porque o perdão não muda o passado, mas ele transforma completamente quem você se torna a partir dele. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que está preso à ofensa, com alguém que precisa aprender a liberar perdão ou com alguém que ainda acha que perdoar é um sentimento e não uma decisão. Às vezes, uma única escolha pode liberar anos de peso. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, maturidade emocional, identidade e o processo de viver leve, mesmo depois da dor. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!